Olha, 7 horas 34 minutos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN, o CREA, vai realizar nos dias 9 a 3 de setembro a força-tarefa de fiscalização no Seridó Potiguar, abrangendo os municípios de Currais Novos, Caicó e cidades circunvizinhas, com o objetivo de combater o exercício ilegal das profissões regulamentadas pelo sistema COFEA, CREA e Mútua, né? A equipe do CREA irá fiscalizar obras e serviços da construção civil, mineração, postos, indústrias e atividades da energia solar. O gerente de fiscalização do CREA, Juliano Barbosa, vai conversar agora aqui conosco ao vivo do nosso Panorama. Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Qual é o objetivo principal da força-tarefa de fiscalização que o CREA realiza aqui no Seridó? O objetivo principal, Marcos, é combater o exercício ilegal da profissão, certo? É aquela pessoa que não tem o conhecimento técnico e se dispõe a fazer uma construção, uma manutenção de uma bomba de combustível, né? Então a gente combate esse tipo de coisa para que os serviços sejam executados tecnicamente da maneira correta. Por que a nossa região foi escolhida para essa fiscalização? Há muitas denúncias, muitas reclamações? Por incrível que pareça, aqui na região do Seridó temos poucas denúncias, né? E eu gostaria, inclusive, aproveitando o gancho, já deixar os nossos canais. As denúncias podem ser feitas através do nosso site, que é o www.crea-rn.org.br, e através do nosso WhatsApp, que é o 84-99128-3827, certo? Esses são os canais de denúncia. A força-tarefa ela ocorre em todas as regiões do estado, né? Nós temos uma programação e durante o ano nossa equipe vai visitando todo o estado, fazendo esse trabalho, né? Nesse mês, obviamente, estamos aqui na região do Seridó, como eu disse, para combater esse exercício ilegal da profissão, garantir a segurança da população, né, com serviços de qualidade, e aí vamos fiscalizar todas as modalidades, né? O sistema COFEA CREA Mútua possui mais de 300 modalidades. O pessoal vê muito a construção civil, né? Mas nós temos a parte de engenharia mecânica, elétrica, engenharia clínica, engenharia de segurança do trabalho. Então são várias as modalidades, né? Então são aonde tem engenharia, tem fiscalização do CREA. Hoje, praticamente em tudo. Eu vi aqui que, inclusive, a força aqui no Seridó começou no dia 9, né? Exatamente. Já deu para visitar muita coisa, já deu para identificar alguma irregularidade? Já iniciamos no dia 9, né? Hoje contamos aqui com quase toda a nossa equipe, temos 10 fiscais rodando toda a região. Iniciamos pela inspetoria, né, que é a nossa sede administrativa, uma inspetoria, temos uma aqui em Caicó e temos uma em Currais Novos. Então iniciamos por lá, né, e desembarcamos aqui, isso cobrindo toda a região, as cidades circunvizinhas. Já foram feitas aí mais de umas 300 visitas, certo? Em diversas modalidades, desde a construção civil até a mineração, né, na zona urbana, na zona rural, já fizemos mais de 300 visitas. E a expectativa é que a gente passe das 400. Quais são as principais irregularidades que costumam ser encontradas nas fiscalizações? O principal é, de fato, aquela pessoa que começa a construir sem ter o acompanhamento, sem ter um profissional que tenha feito um projeto, né? Então vai construir de forma desordenada, porque ela não tem o conhecimento técnico. Nos postos, aí você tem vários serviços como manutenção de uma bomba, né, que pode acarretar uma manutenção errada, desde uma aferição errada e está passando mais ou menos combustível, até mesmo risco de explosão, né, já que é um líquido inflamável. Então tem a parte de mineração também, que é bem controlada por vários órgãos, inclusive por nós, mas é uma atividade perigosa porque tem o uso de explosivo, né, tem a parte de segurança do trabalho, é um trabalho insalubre. Então tudo isso é fiscalizado e a gente detecta ainda várias irregularidades nesse sentido. Isso vale para qualquer construção de pequeno, médio, grande porte? Qualquer construção, independente do porte, ela tem que ter um profissional habilitado, tem que ter o acompanhamento desse profissional desde a elaboração do projeto
até a finalização. Ô Juliano, quais seriam os principais, digamos assim, recomendações para quem vai começar a construir? De início, é procurar o CREA, como é que é o processo? Então, inicialmente você vai procurar um profissional, ou seja, numa construção, né? Vamos falar da construção, que é o mais comum. Você vai procurar um engenheiro civil, né? Vai dizer o que é que você quer fazer, ele vai analisar o seu terreno, se já existe uma edificação, se pode, por exemplo, ser retirada uma parede, ser colocada ampliada a parte de cima, se aquela estrutura aguenta. Então ele vai fazer todo esse estudo, seguindo sempre as normas, né, que cada município tem, que seria o plano diretor ou o Código Municipal de Obras, para que seja feito e que aquele usuário não venha a ter problema, né? Problema que eu digo desde uma ventilação ruim, né? Uma ventilação natural, uma iluminação natural, até mesmo fissuras, rachaduras, problemas de desabamento que nós já tivemos, acidentes durante o período ali de construção com funcionários. E de que forma a fiscalização ela contribui para a segurança das obras e dos serviços prestados à sociedade? Fiscalização é de suma importância, né? Através da fiscalização é que nós conseguimos garantir que esses serviços de engenharia são acompanhados por profissionais legalizados, habilitados e com conhecimento técnico para executar da melhor forma aquele serviço que se está sendo executado. Então tem que sem a fiscalização, qualquer pessoa iria começar a construir, ninguém iria ver que estava sendo feito aquele serviço, a pessoa ia terminar ali de qualquer forma, né? A gente se depara muito na rua com a pessoa dizendo: mas eu tenho um pedreiro que já tem 30 anos de experiência. Certo, ele tem 30 anos, mas tecnicamente, o porquê que ele está fazendo aquilo ali? Ele tem a prática, né? A prática é uma coisa, agora o conhecimento técnico, esse conhecimento só é adquirido na cadeira da universidade, né? Então são os engenheiros que possuem. Quando se encontra uma irregularidade, no caso a punição, ele vai para a empresa que está fazendo a obra, para o proprietário que contratou a empresa, é uma condenação compartilhada nesse caso? Não. Nós verificamos quem é o responsável, certo? Se o proprietário contratou aquele pedreiro e começou a construir por conta própria, esse proprietário será autuado. Ele que vai responder pela irregularidade que está cometendo. Se esse proprietário contratou uma empresa, né, e essa empresa ela não está legalizada, registrada, com um profissional habilitado, ou seja, como diz a lei que ela deve estar, aí sim, essa empresa a empresa será imputada à autuação, né, à multa. Como você mesmo disse, o brasileiro adora encontrar jeitinhos, né? Não, o meu vizinho tem experiência, o pedreiro tem 30 anos de profissão, né? Quais são os riscos para a sociedade e para os profissionais habilitados quando pessoas não qualificadas elas exercem atividades regulamentadas? Pois é, como eu estava falando, você pode ter desde um pequeno problema, que é a parte de ventilação, de iluminação, até grandes, vamos chamar até de catástrofes. Uma das nossas modalidades, né, puxando aqui o gancho, seria a agronomia, o uso de defensivo agrícola. Então, o uso indiscriminado desse defensivo, que é falando popular, o veneno, né, ele pode causar um problema de saúde pública. Então, daí você tira a importância na construção. A construção é um ambiente muito insalubre. Então, você pode ter acidente, desde um acidente para machucar um pouco ali aquele funcionário ou até mesmo o usuário, até uma vítima fatal, como nós já tivemos vários e vários casos aí de funcionários que se acidentam, ou às vezes após a conclusão dessa obra tem um desabamento, enfim, os usuários daquela edificação vão sofrer futuramente com um projeto mal elaborado, com a execução mal feita, o uso de um material errado. A força-tarefa, no caso, ela já vem com um poder punitivo ou vocês estão ainda em campanha educativa? Não, a princípio, a essência da nossa força-tarefa é a educação, né? Nós viemos com
esse caráter educativo. Obviamente que aquele que for orientado e não regularizar, aí esse vai sofrer as sanções da lei, né? Mas o caráter é educativo. Falamos aqui muito em direitos e deveres. Por exemplo, quais são os deveres que, digamos que eu vou construir, né? Na minha casa, eu contrato um engenheiro, contrato uma empresa especializada que tem toda essa parte técnica. Qual é a obrigação que esse profissional tem, por exemplo, com a minha construção? De visitar regularmente? Como é que é esse processo? Exatamente. A partir do momento que o profissional ele se torna, né, através da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, o responsável por aquela obra, por aquele serviço, ele tem que visitar regularmente, ele tem que orientar sempre que houver alguma dúvida, aquele proprietário, aquele pedreiro, para que seja de fato feito tudo como se tecnicamente deve ser feito. Então ele tem que sim que visitar, ele tem que tem por obrigação conhecer as leis municipais, né, porque cada município tem seu plano diretor ou Código Municipal de Obras. Então, se ele vai construir aqui em Caicó, ele tem que saber, conhecer as normas do município de Caicó. Se ele vai construir em Jardim do Seridó, ele tem que conhecer as normas lá de Jardim do Seridó e adequar sempre a essas normas. Hoje e amanhã vocês visitam quais municípios? Nós iniciamos, como já foi dito, desde o dia 9, né? Já visitamos Santa Cruz, Jucurutu, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Santana do Seridó, aqui em Caicó e Jardim de Piranhas. São esses os municípios que nós estamos visitando durante todas. Alguns já foram visitados e outros ainda serão. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: a minha casa apresentou algumas rachaduras em uma parede. Acredito que seja pelo leve afundamento da via pública em frente. Como posso e qual profissional devo resolver o problema? Ela deve procurar um engenheiro civil, certo? É o profissional mais indicado. Ele vai fazer uma análise, saber se de fato houve, pelo que ela falou aí, esse recalque diferenciado, né? É um termo técnico que a gente usa. Se foi por conta de alguma vibração, se foi o terreno que cedeu. Esse profissional é que ele vai fazer essa avaliação e vai dar a solução, né? Além do diagnóstico, ele dá a solução. Aproveitar aqui a pergunta, não sei se você pode falar sobre isso. É muito recorrente aqui no nosso programa reclamações de algumas pessoas que a sua casa apresenta rachaduras provocadas por explosões de algumas empresas, né? Fatores externos. Nesse caso, de quem é a responsabilidade de resolver isso? E o CREA pode atuar nessa situação? Não, nesse caso não. O que a gente indica é, de fato, contratar o profissional para que ele dê o diagnóstico. E aí, nesse caso, como não é um serviço técnico que está sendo executado, né, mas foi causado por um fator externo, apesar da mineração ser uma parte de nossa fiscalização, mas aí, de fato, é questão de justiça, né? Esse proprietário procurar seus direitos, né, mas ele vai precisar desse laudo técnico de um profissional para que diga que de fato aquilo ali está ocorrendo por conta dessa vibração causada pelos explosivos. Só para fechar, o que é que pode se caracterizar um exercício ilegal da profissão? Por exemplo, a minha construção, ela precisa de um engenheiro, eu contrato um arquiteto, eu contrato um desenhista. Isso nesse caso, eu estou contribuindo para o exercício ilegal da profissão? O arquiteto, ele tem atribuição também, apesar do arquiteto fazer parte de outro conselho, que é o CAL, né? Os arquitetos, eles saíram do CREA e criaram um próprio conselho, mas eles têm sim atribuição, então o arquiteto, ele pode responder pela obra. Agora o desenhista não, né? O desenhista, se ele não tiver a formação técnica, se ele não tiver registrado no conselho de classe, seja de arquitetura ou seja o CREA, né, que é o dos engenheiros, ele não pode estar projetando. Juliano, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, o espaço para divulgar o nosso trabalho, só orientar o pessoal para que de fato contrate o profissional, para que o serviço seja feito na melhor forma possível, sempre primando pela segurança e economia, né, que o profissional ele tem essa característica, né, e
Dizer que o CREA está de portas abertas. Nós temos aqui a nossa inspetoria, a nossa sede, que fica ali no Mainardi. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp que eu passei mais cedo, ou indo lá até a nossa inspetoria, que a nossa equipe vai tirar as dúvidas para que a pessoa possa fazer a sua obra, seu serviço da melhor forma possível, sem maiores problemas. 7h50, eu volto já já